Você tem a sua Bíblia? Eu convido você para abri-la no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Versículo 36. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta noite, porque o Senhor reuniu, Senhor, as pessoas na sua casa, e pedimos a sua orientação, pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo, ele possa atuar naquele que fala e naqueles que ouvem, possa tocar nosso coração através da sua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar por esse maná, Senhor, por esse bendito alimento que o Senhor nos deixou, que são as Sagradas Escrituras. Peço aos nossos irmãos que estão de viagem, aqueles que não puderam vir, e que o Senhor possa, Senhor, estar cuidando deles e abençoando as suas vidas também. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje eu quero seguir uma pequena sequência. Na semana passada nós falamos sobre vencer o espírito de desprezo, sentimento de desprezo que muitas pessoas elas têm, elas carregam o sentimento de desprezo, e isso atrapalha muito a vida delas. E a gente citou o exemplo de Lia. A Lia, ela teve tudo para ser uma pessoa com aquele sentimento ruim de uma pessoa desprezada. Até citamos, uma música antiga, eu sou tão rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor, e coisas assim. Então ela poderia dizer, porque isso aconteceu na vida dela, ela poderia ser a autora daquela música sem nenhum problema, e alguém ia dizer, isso é uma história real, e põe real nisso. Hoje eu quero estar falando para os irmãos sobre como vencer esse espírito de reclamação que existe um pouco em todos nós. Em alguns acaba sendo mais visível, outros menos. Mas existe um espírito de reclamação que é tão destrutivo quanto o espírito de desprezo, quando nós olhamos e observamos as Escrituras. O Carlos Drummond de Andrade, conhecido poeta, escritor, ele fez um poema, isso em plena guerra, em pleno Estado Novo, Getúlio Vargas, ditadura, e o poema dele é: E agora, José? Só vou ler algumas partes aqui, preste atenção. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. E agora, José? Você marcha, José? José, você vai marchar para onde? Isso é um reflexo dele próprio, é um reflexo de muitas pessoas no tempo que ele viveu. Porque quando o mundo como estava, o mundo em guerra, muitos desempregos, pessoas mortas para todo canto do mundo, notícias ruins de todo lado, o próprio país a balanços, inquietações. Aí uma pessoa faz um poema desse, como que mostrando assim, olha as dificuldades, Quem nunca se viu no lugar desse José aqui, perdido, confuso, abandonado, humilhado, sem rumo, perseguido, abandonado, desanimado? Quem nunca se viu assim?
Então ele faz uma pergunta. Então, diante disso, José, como é que vai ser a sua vida? Você vai marchar para onde, José? Qual é o seu caminho, José? Como é que você vai agir, José? Então nós percebemos que o José existe. O José existiu. O José pode estar entre nós, o José pode ser eu. Mas existiu esse José. Esse José está aqui no capítulo 37, no versículo que nós lemos, no versículo 28. Passando os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. E alguém podia fazer essa pergunta para José: ei José, e agora José? A tua vida teve uma mudança 360 graus. Veja só, você amanheceu livre, homem livre, e você adormeceu escravo, de pés e mãos amarrados. De repente, você ficou sem casa, sem pai, sem família, sem amor, sem nada. Então se perguntasse para ele: e aí José, como é que você vai agir agora? Até então ele tinha um apoio, até então ele tinha um nome. Ele vai perder o apoio e principalmente o nome. Ele tem dois caminhos a seguir, o nosso José. Ele pode seguir aquele caminho que é o caminho da reclamação. E alguém podia dizer: justa reclamação. Pode ser. Podia dizer: ó vida, ó céus, ó, e sair reclamando, e a cada passo uma reclamação, a cada parada uma reclamação, uma vida inquieta de murmúrio. Mas não foi o caminho que José escolheu. E agora José, bem, o José, ele está andando com os pés e as mãos amarradas, vai ter algumas paradas na casa de Potifar, na prisão, mas o José vai andar. O José ele precisa andar. O José tem um diferencial. E qual é o diferencial de José? O próprio faraó reconhece: é um espírito excelente. Repare bem, esse termo é usado para Daniel também, que está numa situação semelhante, parecida. Um espírito excelente, o Espírito de Deus, a presença de Deus. Esse é o nosso José. Mas e se ele escolhesse o caminho da reclamação? Veja lá, irmãos, a reclamação, ela pode ser justa, em alguns casos e reclamar é quase que impossível numa vida a pessoa não reclamar. Veja as filhas de Zelofate. Será que é esse mesmo? Eu faço sempre confusão com esse nome, né? Eu troco o O pelo E. É Zelofeate, está vendo só? Zelofeate. Aconteceu que o pai morreu lá naquela rebeldia dos 40 anos, quando eles estavam atravessando o deserto com Moisés, e chegando no fim dos 40 anos, Moisés decidiu dar um pedacinho de chão para cada um, ainda que eles não tivessem pisado na terra prometida. Então cada família ia receber o seu pedacinho de chão. E aí então disse: olha, aqui o pai, o filho, os descendentes, tal, e sempre na escala masculina, sempre naquela ordem do pai para o filho, né? E nunca do pai para a filha. Por quê? Porque as filhas não tinham direito. Mas aí o pai tinha 5 filhas, não tinha nenhum filho. As meninas chegaram na presença de Moisés e disse: Moisés, nosso pai, ele não pertenceu para aquela rebeldia lá de Coré, Datã, Abirão, mas morreu no seu próprio pecado. Quer dizer, ele confiou naqueles 10 espias e não marchou com Josué e Caleb, e por isso ele morreu no deserto. Mas o senhor acha justo nós não recebermos um pedaço de terra que pertence para o nosso pai, só porque somos mulheres? E agora Moisés, né? Ele tinha que dar uma resposta, é uma reclamação justa. As meninas foram lá reclamar, e o Moisés então falou: Deus, esse caso aqui eu nunca peguei eu não sei o que fazer, Senhor, e agora, o que eu vou fazer? As meninas estão reclamando, não tem nenhum caso desse, Senhor. Sabe o que Deus disse? A reclamação delas é justa, elas estão certas. Está vendo? Às vezes a reclamação é justa, às vezes a reclamação ela é correta.
E Deus, Ele vai saber ponderar tudo isso aí, com certeza. Então, o caminho da reclamação é uma coisa terrível. Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela vive reclamando como um estilo de vida. Aí não tem nada a ver com uma reclamação justa, de valor. Aí é uma escolha mesmo. O hábito destrutivo é aquela zona de conforto. Eu reclamo porque se eu reclamar bastante, eu terceirizo a culpa para todos e eu não preciso fazer nada. É uma zona de conforto favorável, mas destrutiva. Em vez de ter um espírito excelente, os que vivem a reclamar, tem o quê? Tem um espírito de descontentamento. E olha, irmãos, há aqueles que estão sempre a reclamar, reclamam de tudo, de todos, da vida, do salário, da família, da igreja, até de Deus, e vão a reclames. Nada é suficientemente bom. A escola é ruim, a comida péssima, minha roupa feia, meu marido é mau, minha esposa é chata, e os filhos dão trabalho, são aborrecentes, a empresa só me explora, só quer sugar o meu sangue, o salário ele é baixo, o serviço é muito. Vai reparando, a igreja é cansativa, o pastor é o explorador, e por aí vai. Nada é suficientemente bom para quem vive a reclamar. As pessoas que só reclamam, elas são cegas, elas não conseguem enxergar. Olha, muitas pessoas não têm família, simplesmente não têm família. Pessoas não podem ir para a escola, pessoas não têm dinheiro para nada. Algumas pessoas têm dinheiro, mas não têm saúde. Mas eu estou a reclamar. Há pessoas que estão desempregadas, não tem como viver, não sabe como é que vai pagar a água e a luz, coisas básicas para o próximo mês. Veja só, e antes de reclamar da família, lembra disso, tem muitas pessoas morrendo abraçadas com as suas famílias em muitos lugares deste mundo, como naquela figura do pai abraçado com a filhinha lá, morrendo ali à beira do rio, e nós reclamando dos nossos filhos, ou os filhos reclamando dos pais. Antes de reclamar da igreja, lembra? A igreja é a noiva de Cristo, e o pastor, por pior que seja, ainda ele é o ungido de Deus. Mas nós ficamos cegos e só reclamamos. O espírito de reclamação é terrível, que acaba com a gente por dentro e acaba com a gente por fora. Olha, quando você abre a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 15, tem a rota da reclamação, tem a rota da miséria, tem a rota do murmúrio, do choro, da lamentação. No capítulo 15, no versículo 24 do livro de Êxodo, o povo reclamou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. No capítulo 16, versículo 2, diz: e todo o povo dos filhos de Israel reclamou contra Moisés e contra Arão no deserto, e disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão de Deus na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, quando estávamos comendo até se fartar. Repare bem, quando nós temos o espírito de reclamação, a gente só vê o pior da vida, só isso, só vê o pior da vida, só vê que não tem água, que não tem pão, no caso aqui dos capítulos, não tem carne, só vê o que falta. As expectativas são sempre as piores, não são melhores nunca, são sempre piores. Olha o que eles dizem no versículo 3 aí do capítulo 16, diz assim: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Irmãos, isso é um desânimo total, amargura, falta de foco. Quem dera tivéssemos morrido lá no Egito, ainda fala pela mão de Deus.
Repare que expectativa essas pessoas têm. Em vez de olhar para frente, para Canaã, estão querendo olhar para trás, aonde eles eram escravos. E tem uma outra coisa da murmuração, da reclamação, ela nos engana, mostra um passado que nunca existiu e encobre às vezes um presente brilhante. Eles falaram que estava sentado junto às panelas de carne, comendo até se fartar, isso é uma mentira. Eles nunca tiveram sentado na beira de uma panela de carne, comendo até se fartar, porque eram escravos no Egito. Não tinha panela de carne nenhuma. E aí eles estão vendo o quê? Eles estão vendo coisas que não existiam. Eu fico impressionado. Minha vida, quando eu não estava na igreja. Quando você não estava na igreja, você era um perdido, sem salvação, sem Cristo, sem esperança no mundo. Não é assim que o apóstolo Paulo fala? Quando eu era solteiro. Quando eu era solteiro, você era sozinho, não tinha dinheiro para nada. Eu, pelo menos, não tinha nada quando eu era solteiro. Nada. E fica reclamando da vida de casado. Fica reclamando dos filhos, que vem, nos abraça todos os dias, nos beija, que é o nosso bem, ora por nós. Repare-nos, o espírito de reclamação nos engana, mostrando um passado que nunca existiu. Esquecemos 1000 bênçãos na presença de uma simples provação. Só porque faltou água, só porque faltou pão, só porque faltou carne, ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede. Mesmo assim eles estavam reclamando. Eles morreram por rebeldia, não foi de fome, não foi de sede, e não foi porque faltou carne. Repare bem nisso, meus irmãos. Eles esqueceram que no Egito Deus operou maravilhas. Em momento nenhum eles falaram: Deus mandou aquelas pragas sobre os egípcios e nos poupou, Deus abriu o mar vermelho. Em momento nenhum eles são gratos. Eles não têm coisa boa para contar, porque quem vive a reclamar não tem coisa boa para contar. Infelizmente, nos coloca contra aqueles que querem o nosso bem, reclamando de Moisés, reclamando de Araão, como filhos reclamam de pais, pais reclamando de filhos, empregados reclamando de patrões, patrões reclamando de empregados, irmãos reclamando dos líderes, alunos reclamando dos professores, e assim vai, porque é o espírito de reclamação. Agora, o que o espírito de reclamação faz em nossa volta? Olha o versículo 12 do capítulo 16. Deus está dizendo aqui: eu tenho visto a reclamação do povo de Israel. Então a primeira coisa é que traz um desagrado de Deus. O que o espírito de reclamação faz? Primeira coisa, Deus, ele vê e ele não gosta. Ele diz: eu tenho visto, eu sou contra. Eu não aceito o espírito de reclamação. Para piorar, contagia os demais. Veja que quando aqueles 10 espias começam a reclamar: a terra é boa, olha o cacho de uva que a gente trouxe, veja só, 2 pessoas para carregar, meu ombro está até doendo de tanto que eu carreguei esse cacho aí, olha, lá tem gigante, a gente parece um gafanhotinho perto daqueles homens enormes, eles vão nos massacrar, eles vão pisar a nossa cabeça com os pés deles. As cidades são enormes, aquelas paredes enormes, intransponíveis, sabe? Falando na frente de todas as pessoas, reclamando. 10 espias reclamando, e 10 espias convenceram 3 milhões de pessoas a morrer no deserto, o deserto da reclamação. Então não apenas traz o desagrado de Deus, mas o espírito de reclamação contagia. De repente, se você começa a reclamar, sabe? É aquela história: o camarada entrou no trem, o trem não tinha luz, né? O trem não tinha luz, o camarada sentou perto de uma pessoa que era cega, completamente cega. Rapaz, está sem luz o trem, né? Olha. Aí o cego disse: por quê? Sem luz? Sem luz! Onde já você viu um trem sem luz? Abaixo o trem sem luz! E começou a revolta dentro do trem. Sabe? Todo mundo: queremos luz, queremos
teremos luz, vamos quebrar essa janela aqui, e rasga o banco, e quebra a janela, e quebra tudo, sabe? E aí, parou lá, a polícia já estava esperando. Quem que começou essa rebeldia toda aí? Foi aquele ceguinho. Entende que o espírito de reclamação, ele é poderoso para contagiar. Se destruiu a congregação de Israel, pode destruir uma igreja, destrói uma família, destrói uma empresa, destrói tudo, traz a ira de Deus sobre o que nós temos. Veja, eles queriam carne, e Deus disse: Moisés, vai ter carne. Quando chegou a tarde, aquele monte de codorna morrendo, ó, assim, sabe, a encher aquele arraial, e as pessoas todas pegando aquelas codornas, e vamos fazer assada, vamos fazer cozido, vamos fazer frito, sei lá, vamos fazer codorna de tudo quanto é tipo, né? Pois é, o livro de Salmos diz que enquanto eles estavam comendo, o que aconteceu? Alguém lembra? Engasgou, sabe? Engasgou. Sabe por que engasga? Por causa da reclamação. Até bênção vira maldição. Até a sobremesa não presta. Atrasa a nossa vida, como atrasou por 40 anos a vida dos israelitas. E Deus disse: olha, para cada dia que eles ficaram lá, os espias, vai ser um ano. Então foram 40 dias, o atraso vai ser de 40 anos. Veja, irmãos, portas abertas se fecham para os reclamadores, e as que estão fechadas não vão se abrir. Por isso, o espírito de reclamação ele existe, mas não foi o caminho que José escolheu. Voltando para o capítulo 37, quando você vai lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 28, José foi tirado da cova e vendido pelos seus irmãos. E no final do versículo 28 diz que os quais, os ismaelitas, levaram José ao Egito. E no versículo 36, esses mesmos midianitas venderam José a Potifar. Ele está com os pés e as mãos amarrados? Está assim, né? Mas José, ele escolhe ser um vencedor. Acredite, ser um vencedor ou um fracassado é uma escolha. Ele pode levantar a cabeça ou abaixar, ele pode ficar olhando para trás ou ficar olhando para frente, ele pode ficar de braços cruzados reclamando ou agir. E alguns escolhem desde cedo o fracasso, porque é tomado por um espírito de reclamação o tempo todo. Nada vai estar bom, o país nunca vai estar bom, a vida nunca vai estar boa, a família nunca vai estar boa, a igreja nunca vai estar boa. Mas quando o espírito da reclamação está assim, à tona, é o espírito da derrota mesmo, da desgraça, a gente não consegue fazer nada, porque a gente fica amarrado. É uma escolha. Agora é uma escolha, eu não posso ficar desse jeito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encarar a vida. É por isso que hoje, irmãos, quando vem aqueles pastores reclamar: eu ganho mal, o trabalho é muito difícil, eu já não tenho mais paciência para escutar, me perdoa, mas eu não tenho mais. Eu quero que eles enfrentem a vida, eu quero que eles sofram, eu quero mesmo que eles sofram, porque o sofrimento faz isso com as pessoas, melhora a vida das pessoas, faz elas ficarem mais fortes, mais valentes. A cada tombo que a gente leva, ou se alguém der um tombo na gente, a gente fica calejado. E é assim que acontece. A vida não é para derrotado, não. A vida é para pessoa que quer vencer. E José, ele queria vencer. Você está com o pé e a mão amarrado, José. E agora, José, o que você vai fazer, José? Você vai marchar, José? Vai marchar para onde? Nem ele sabia. Mas ele diz: eu vou marchar com valentia. Olha, irmãos, como um escravo hebreu vai agir na casa de Potifar? Capítulo 39, versículo 17. Eu quero lembrar os irmãos aqui, capítulo 39 e versículo 17, a mulher falando de José, aquela sem vergonha lá, falou assim: falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo:
veio a mim o escravo hebreu que você me trouxe para escarnecer de mim. Ou seja, eu quero só lembrar aos irmãos que ele não tem mais nome. Ele podia reclamar pelo menos o nome dele, dizer, gente, eu chamo José. Mas ela prefere olhar para ele naquele momento e dizer, escravo hebreu, esse escravo hebreu. É assim que ele era conhecido mesmo. Na hora que as pessoas não queriam mais ele, é assim, esse escravo hebreu. E olha, como é que um escravo hebreu tem que agir na casa do seu senhor? Ó, no máximo, ser um escravo medíocre. O que é isso? Mediano, fazendo as coisas de qualquer jeito, para a hora passar, reclamando do dono, reclamando da vida com os outros escravos. Tem hora que os escravos estão tudo junto lá e vão falar mal do patrão aqui, né? Todo lá, né? É o tempo gasto para poder ficar reclamando, elaborando planos de fuga que nunca vão acontecer, mas não custa pensar, não custa elaborar, né? E a mulher dele quer se deitar comigo, eu já deito mesmo, é de raiva, porque eu não gosto dele, pronto, está vendo? Ele podia passar os dias dele lá na casa de Potifar a reclamar, a preguiças, a adultérios. Ele podia fazer isso, podia reclamar. Mas olha o que diz o versículo 3: vendo o seu senhor, que o Senhor estava com José, e tudo que fazia. Essa frase, irmãos, presta atenção. O José é um escravo, mas a frase aqui diz, tudo que ele fazia, ou seja, ele fazia de tudo, ele não está falando que ele já era o chefe da casa de Potifar, o mordomo principal, que era ali, o homem que estava com todas as coisas do Potifar nas mãos, como ele fala, que esteve. Aí ele não tem nada, ele só é um escravo hebreu. O Espírito Santo está dizendo que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você quer prosperar? Faça alguma coisa. Ele está a trabalhar. Ei José, vem aqui na rodinha dos escarnecedores, vamos escarnecer um pouco, vamos ficar reclamando um pouco aqui do Potifar, ele está viajando aí nas campanhas militares mesmo, vamos ficar aqui olhando para a mulher dele que é bonita. Ó, ele podia ficar fazendo isso, mas ele estava a trabalhar. Ele não está reclamando, não tem tempo para ficar reclamando, não. Ele tem que fazer alguma coisa. Você é bobo, José, você está se matando aqui. Você é só um escravo. Mas ele está a trabalhar. Por isso chegou aonde chegou, prosperou. Sabe por quê? Porque ele trabalha com diligência. E o livro de Provérbios diz o quê? Que a mão diligente prosperará. E a Bíblia diz que Deus o fez prosperar lá na casa do Potifar. Tá bom, né? Mas as coisas não andou muito bem no final, a mulher contou uma mentira, ele foi preso, foi para a casa do cárcere. Agora, irmãos, ele está preso, tá? Ele está preso. Olha só, no capítulo 39, no versículo 20, o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. 21, o Senhor estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, e o carcereiro mor entregou nas mãos de José os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo que ali se fazia. Mais uma vez, nós temos aí o fazer. Está vendo só? Ele estava fazendo alguma coisa. Agora, será que existe no mundo um lugar melhor para sentar e reclamar da vida do que numa prisão? Deve ser, sabe, o melhor lugar que existe, a prisão. Reunir todas aquelas pessoas que estão condenadas por algum motivo, pelo bem ou pelo mal, né? Justas ou injustamente, mas eles estão ali, quer dizer, são parceiros de cela. E ali é um lugar apropriado para o reclamo, procurando fugir, reclamando das injustiças, do sistema. A única vez que ele conta a história dele, ele não cita o nome de ninguém, porque quem quer reclamar cita não. Porque na verdade ele quer um socorro, mais do que reclamar.
mas ele quer ser útil lá dentro, irmãos. É isso que impressiona. Ele não tem tempo para ficar choramingando, acusando. Não, né? Ele encontrou o que fazer no cárcere. O quê? O que fazer no cárcere? Isso mesmo. Começou a ajudar o carcereiro. Olha o que está escrito aqui nessa frase: colocando em ordem tudo o que se fazia ali. Ou seja, vamos colocar ordem nesse barraco. Imagine numa prisão, não pode ficar essa bagunça aqui, as coisas têm que ficar no lugar, né? E também vamos fazer alguma coisa aí, o pessoal que mexe com tecelagem, alguma coisa, tá? Vamos lá pessoal, né? Vamos trabalhar animado. A Bíblia diz que ele está aqui não apenas fazendo alguma coisa, mas depois coloca ele como um orientador espiritual dos outros presos, olhando para ver se alguém está triste, o que está acontecendo. Olha, o José, ele é proativo. O José, ele não espera que alguém mande, ele já faz. Ele está atrás de fazer alguma coisa sempre. Isso é uma coisa que as empresas vêem muito nas pessoas. E ele está lá. O carcereiro viu, essa empresa é diferente. Por quê? Porque tem um espírito excelente, é o Espírito de Deus. Ele não está reclamando com ninguém, não está desgostoso, tal, né? Mas ali está o José, trabalhando firme. E assim o nosso José, ele prosperou ali também. Prosperou, a Bíblia diz que ele prosperou. Versículo 23: o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, Deus prosperava. Muito bem. Só que ele contou a história dele para o copeiro acabou saindo da prisão. E sabe como é que é a esperança? Olha, quando você sair daqui, fala bem de mim lá, né? Eu estou inocente nessa história, tá? Ajudinha lá, né? E ele sabia que o copeiro está todo dia com o faraó, todo dia. Quando ele pedir água, você vai lá, dê água para ele. Mas rapaz, lembra de mim, né? Nunca lembrou, a não ser quando o faraó teve aquele sonho lá das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas mirradas, 7 espigas fortes, né? E aí então não sabia a interpretação, aquilo ficou incomodando a mente do faraó, pediu para todos interpretar, ninguém interpretava. O copeiro disse: dos meus pecados lembro eu agora, né? E é muito interessante a forma como ele lembra de José. Olha só, 41 versículo 12. Ele fala assim: estava ali conosco um jovem hebreu, escravo. Está vendo só? É assim que José era conhecido até pelos melhores, um escravo. Bem, irmãos, tem um versículo aqui, né, que é o versículo 14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Eu pergunto de novo: e agora, José? O Faraó te chama. Ele mesmo disse que estava dentro de uma cova, porque a prisão antiga era um buraco, era uma cova. A última vez que eles tiraram ele de uma cova, deu ruim. Vamos pensar a verdade. Tiraram ele da cova lá de Canaã e ele foi para a casa do Faraó, depois foi preso e não foi bom. E o pessoal está lá tirando ele da cova, né? Faraó te chama, para que, olha, gato escaldado tem medo de água fria. Ele podia pensar: e agora, estou lascado, né? Mas ele não fala nada. Veja como é José, sempre pensa o melhor, sempre espera o melhor. Ele viu uma oportunidade, irmãos, uma oportunidade, e agarrou essa oportunidade. Olha o versículo 14. E quando falaram para ele: olha, o Faraó te chama, ele disse: dá um tempinho aí. Tiraram ele de lá. Eu preciso mudar de roupa, eu preciso me barbear. Veja, irmãos, a esperança de José. Não posso me apresentar assim, né? Todo de qualquer jeito, todo a relaxos, descabelado. Não, eu não posso. Talvez ele pediu ajuda para alguém. Ei, me empresta aqui uma gilete. Ei, meu amigo, me empresta um pente aqui, você não sabe cortar o cabelo, né?
vai dar uma arrumadinha aqui, uma roupinha nova. Ele vai diante do faraó, mas ele vai arrumado. A pessoa às vezes vai fazer uma entrevista, vai de qualquer jeito e sabe que não vai dar certo, só pelo jeito da pessoa. Olha, em toda a entrevista ele colocou Deus em primeiro lugar. Se tem alguém que ele devia ficar chateado nesses 13 anos que ele ficou preso, era com Deus, porque Deus falou uma coisa para ele e aconteceu outra. Se tem alguém que podia ser culpado e ele podia reclamar de alguém, esse alguém é Deus, porque Deus mentiu para mim. Por quê? Porque ele me fez sonhar com as estrelas, eu bati a cara lá no poço. Não está certo isso. Ele podia, foram 13 anos, irmãos. 13 anos não é 13 dias não, é bastante tempo, é uma vida. Em toda a entrevista ele só fala de Deus. Versículo 16: respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus vai dar uma resposta de paz ao Faraó. Pode contar a Faraó o seu sonho. Ele conta das vacas gordas, das vacas magras, tragadas pelas vacas, as gordas tragadas pelas magras, as espigas a mesma coisa. E José ali só pensando, ouvindo atentamente. Ele sabia a interpretação. É aí que José se ressalta. Ele podia simplesmente olhar e dizer: olha, eu tenho para dizer para o senhor que as vacas gordas representam 7 anos de fartura, as magras 7 anos de miséria. Por ser uma coisa repetida, então isso vai acontecer logo, Faraó. Tudo bem? Tudo bem. Tchau, tchau. Acabou? Acabou. A pessoa é assim. Tem muitos que são assim. Vira as costas, reclama de alguma coisa, nem me deu uma gorjeta, né? E vai embora. Mas vê como é que é José. Ele não está nem para reclamar. Ele podia olhar para o Faraó e ficar reclamando: olha, Faraó, vou falar para o senhor, eu sei a interpretação desse sonho, eu sei, né? Mas eu quero falar das injustiças que teve comigo aqui no Egito, né? O senhor está aqui na minha frente, eu vou falar. Eu vim aqui, ó, barrado, com mão em pé, e vou dizer: comi o pão que o diabo amassou. Primeiro na casa do Potifar, aquela mulher safada, sem vergonha. O senhor tem que dar um jeito daquela mulher lá, né? E outra coisa também: copeiro é um ingrato, viu? Copeiro é um ingrato porque eu ajudei ele podia falar isso aí. Ele podia, porque as pessoas fazem isso todos os dias. O camarada chega para assinar um contrato na empresa. Você vai trabalhar das 8 às 11, das 13 às 18. Ah, beleza? Beleza. Passa uma semana, passa 2 semanas. Olha que exploração, trabalhando demais. Vou lá no sindicato, trabalho bem. Você não assinou um contrato? Você não disse que estava bom para você o salário? O salário é baixo. Olha, irmãos, é com muita tristeza que a gente escuta aquelas notícias tipo dessa grande empresa em Marília que dispensou 140 funcionários. Imagine que são 140 famílias desabastecidas, uma cidade que não é tão grande assim. Onde esse povo vai trabalhar? Nós vamos orar por eles. Mas quantos desses um dia sentou ali e disse: a gente está sendo explorado. Você não acha que a gente está sendo explorado? Não, né? Muito trabalho para nós, né? E agora não tem trabalho. Entende? Tudo isso é muito grave. E José podia reclamar, contar a história triste dele olha, ele contando, até a pessoa fala: se eu contar a minha história para o carroceiro, o cavalo chora, né? Ele podia olhar e contar a história dele para o Faraó chorar, se lamentar: coitado, que coisa triste que aconteceu com a sua vida. Ele não se preocupa com ele. Sabe por quê? Porque ele tem uma oportunidade. Ele olha e diz: Faraó, tem mais uma coisa, né? Não acabou isso não, né? Já está no ponto, o sonho é esse aí. Mas, veja só, ele dá um conselho para Faraó. Vamos abrir aqui, meus irmãos, no versículo 34. Olha lá: faça isso, Faraó,
Ou no versículo 33, Faraó, previna-se agora de um homem entendido, sábio, põe ele sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. Tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos da fartura. Ajunte-se toda a comida desses bons anos que vêm. Amontoe-se o trigo debaixo da mão do Faraó para mantimento da cidade e guarde. Assim será mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Irmão, se você tem um plano que é ótimo, você vai contar ele? Ninguém faz isso. Ele faz. Ele faz. Faça isso, Faraó. Ele já contou todo o plano. O Faraó podia olhar para o lado e dizer assim: você anotou tudo aí? Não notei, beleza. José não, escravo, volte lá para o seu cárcere, correto? Podia acontecer isso. Volta lá. Valeu. Vou mandar servir uma sopa melhor para você. Tá bom? Mas o Faraó não é bobo. E as pessoas não são bobas. Coloque isso na sua cabeça. Eles conhecem um homem de espírito excelente, uma mulher de espírito excelente, quando eles veem um. E o Faraó estava diante de um. O Faraó gostou. Olhou para os conselheiros dele, no versículo seguinte aí, deu uma olhada, no versículo 38, o Faraó disse a seus servos: onde a gente vai achar um homem que tem tanto Espírito de Deus que nem esse? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Espírito de Deus. Alguém tem a tradução Espírito Excelente aí? Se tiver, levanta. A irmã Mariazinha tem. Mais alguém tem? No versículo 38. Espírito Excelente. Estão vendo? Lá está escrito. Mas aqui essa tradução traz o quê? O Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus ele é contrário ao Espírito de reclamação. Irmãos, acredite, todos nós podemos seguir e trilhar esses dois caminhos. O caminho que vai para a derrota mesmo. Veja o caminho escolhido por Sansão. Veja só, veja o caminho escolhido por Saul. Mas você já reparou a vida deles, que nada estava bom para eles? E veja a vida do José, com tantos obstáculos, com tantas pedras, com tanta gente puxando o seu tapete, com tantas acusações, com tantos contrários. E agora José está pronto para viver mais uma. E se o faraó mandasse ele de volta, ele voltaria um dia, porque José, ele tem o Espírito de Deus. E meus irmãos, isso faz toda a diferença em nós aqui dessa igreja, nós temos o Espírito de Deus. Você, eu, nós podemos seguir ou o caminho da reclamação. Esse caminho só nos afasta das pessoas, só nos faz mais incrédulos da vida, só nos faz ver o pior, nos deixa com as piores expectativas, nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas, das boas oportunidades. É assim. Aí você vê uma pessoa que passa por cima de tudo isso. Sofrer, todos sofrem, uns mais, outros menos, mas em algum momento da vida todos sofrem. Para se nascer uma criança há um grande sofrimento, mas que bênção é uma criança quando nasce, não é assim? Por isso, cada um de nós vai escolher. É preciso vencer esse espírito de reclamação. Às vezes nós temos já uma tendência para isso, nós só vamos nos acercar, se aproximar ou ver coisas que nos levam a reclamar ainda mais. Eu estou decidido que não estou assistindo jornal por esses dias, porque é muita reclamação. E olha, eu estou assistindo uma paz, pensa numa paz, bendita paz. É porque eu lembrei do pastor João. O pastor João tinha uma televisão lá, e eu morava com ele.
E era um quartinho, televisão, não tinha televisão na sala, era um quartinho tinha lá, e só tinha uma cadeira. Eu falei que egoísta, né? Só tem uma cadeira para ele, para mim não pode ser, né? Aí então ele dizia assim: olha, aqui a gente assiste duas coisas, e você pode assistir uma delas. Uma das coisas que você pode assistir é o Chaves. Assistir o Chaves. E ria que só. Fazer o quê, né? E eu também. E a outra coisa é quando jogava basquete. Eu gostava de basquete. Uma vez jogou Brasil e Estados Unidos, final do Pan-Americano, ganhamos. Eu não podia nem comemorar, né? Ele era americano, bravo que só o time dele tinha perdido. Falei, podia tirar uma casquinha aqui, um desaforo, né? Mas eu disse, mas que coisa, né? Todo feliz por ele. Que triste, né? É muita maldade. Irmãos, mas a vida é uma escolha. A vida é uma escolha. Às vezes você vê um Moisés falando: escolher a vida para que vivas, ou a morte. É uma escolha. A pessoa é chamada, entrega a sua vida para Jesus, ou fique aí com o príncipe das trevas, caminhando a passos largos para o inferno. É uma escolha. Mas nós que somos crentes, nós podemos escolher viver melhor, viver em paz, viver feliz. E quão feliz nós podemos ser? E sabe, meus irmãos, é assim que eu me sinto quando eu vou fazer alguma coisa. Eu me sinto feliz. Às vezes nem tanto, mas no outro dia já estou melhor. Espero que você escolha o caminho escolhido por José, o do Espírito de Deus, o de ir em frente, o de criar essa coragem mesmo de dizer: amanhã vai ser melhor. Ele esperou 13 anos falando a mesma coisa. Amanhã vai ser melhor. E não era. Até o dia que o faraó o mandou chamar. Ele aproveitou essa oportunidade. E que Deus toque no seu coração. E que você deixe de reclamar. E que eu deixe de reclamar. Para sermos abençoados por Deus. Amém?